dia, boa tarde. Lá vem eu com bom dia. Dentro de casa sempre entro nessas negócio de bom dia. Meus amados, boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Já agradeci a Deus já por esse dia de hoje, por mais um dia nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, nos livrando de todo mal, quebrando todas as correntes, toda palavra contrária, toda obra maligna que seja feita sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossos trabalhos, nossas famílias. Que o Senhor envie seus anjos com espada de fogo, que venha quebrando e venha guerreando sobre nossas vidas. E que derrame sobre nós as suas bênçãos. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Que a cada dia o Senhor possa nos transformar, que a cada dia o Senhor possa nos fazer nova criatura, que nos dê sabedoria, entendimento, discernimento do seu mover, do seu querer sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dia de ontem. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso que o Senhor nos proporcionou e por mais esse novo amanhecer. Que esse dia de hoje seja melhor do que o de ontem. Não que o de ontem tenha sido ruim, mas que cada dia que o Senhor nos permite que ele seja melhor. Que o Senhor venha nos ensinar cada dia a te buscar diante da tua face. Que a gente possa a cada dia entregar todas as coisas nas tuas mãos. E eu queria deixar uma palavra que Deus me deu, que fica em Isaías 48, o versículo 10, que fala assim aos vossos corações, às nossas vidas, que a gente venha refletir nessa palavra, que se encontra em Isaías 48, versículo 10, que diz assim: eis que tenho te refinado, mas não como prata. Eu tenho provado dentro da fornalha da aflição. É muito gratificante quando a gente lê essa palavra, a maneira que Deus vem falar conosco, né? Quando Ele fala que tem nos provado. Muitas vezes a gente se encontramos um pouco fraco, deprimido, achando que todas as coisas muitas vezes só acontecem com a gente. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele está nos provando nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Nos momentos que nós achamos que não tem mais jeito. Nos momentos que nós achamos que nossa vida não vai mais para frente. E Deus está falando comigo e com você que são nesse momento que Ele está nos provando. Até onde vai a nossa fé. Até onde a gente pode crer e acreditar que Deus pode fazer sobre nossas vidas. Que tudo aquilo que a gente achamos que não tem mais jeito, mas Deus está dizendo que tem jeito sim. Quando a gente acha que não vai conseguir, Deus está dizendo que você consegue sim. Quando a gente acha que não vamos vencer, Deus fala assim: você vai vencer sim, porque Deus ele já venceu o mundo. Ele já venceu o mundo por mim e por você. Ele já pagou tudo aquilo que tinha de pagar por nós. Então Ele está dizendo que Ele está nos provando. Que mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de toda aflição, Ele está nos provando que nós somos capazes de resistir, passamos por toda coisa. E quando chegar o dia final, a gente está diante do trono do Senhor, ceando com o Senhor diante de todas as coisas. Muitas vezes é necessário nós passar por essas dificuldades, por essas turbulências nas nossas vidas, por essas fornalhas, mas Deus sempre está conosco. A prata pura é produzida quando submetemos a alta temperatura e removemos assim as impurezas.
Então Deus está falando assim que são nessas tempestades, são nessas fornalhas que Ele está nos provando, que Ele está tirando aquilo ruim que tem de nós e está nos fazendo nova criatura, que Ele está tirando algo de nós que está nos impedindo de receber algo maior da parte do Senhor. Então Deus ele está tirando toda a impureza, que a gente venha ser transformado, que a gente venha ser um vaso puro diante do Senhor, um vaso de prata, um vaso forte. Então é necessário que Deus ele nos prove. Muitos irmãos acham assim, quando está no mundo, quando não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, que não conhece a verdade, que não entrega as nossas vidas nas mãos do Senhor, fala assim, quando aceita Jesus, diz assim, eu aceitei Jesus, eu vou estar livre de todas essas coisas. Não, é aí que Deus ele fala com nós. Quando a gente se batiza, quando a gente aceita o Senhor Jesus, que passa pelas águas, é aí que vem as grandes lutas nas nossas vidas. É aí que vem muitas turbulências na nossa vida. Mas é aí quando Deus está botando a gente dentro da fornalha, dentro do vale, né? Que está colocando a gente no deserto, porque Ele está nos provando. Ele está nos provando até onde a gente vai aguentar. Até onde a gente vai suportar as coisas nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que a gente nunca olhe para trás. Essa passagem me faz me lembrar a passagem que tem também quando Jesus manda os seus 12 discípulos entrarem no barco e ir para alto mar. E aí ele sobe ao monte para ir orar. E aí quando o barco está em alto mar, o Senhor Jesus ele vem caminhando sobre as águas, por cima das águas, e os discípulos veem aquilo de longe, vê o Senhor Jesus de longe, mas eles não conhecem o Senhor Jesus. E aí eles começam a conversar entre si, começam a dizer que se aquilo é uma assombração, se aquilo é uma miragem. E aí quando se aproxima, Pedro fala assim, Senhor, se é tu mesmo que vem andando sobre as águas, que me chamem, para que eu possa andar também sobre as águas. E aí o Senhor chama Pedro, quando Pedro desce do barco naquela tempestade, aquela grande ventania, aquela grande turbulação que o mar está muito alto, jogando o barco para um lado para outro. E Pedro desce do barco, ele começa a andar. Mas quando ele vê aquela tempestade, ele tem medo, ele olha para trás e ele começa a afundar. Por quê? Porque a fé de Pedro ainda era pequena. A fé de Pedro ainda estava muito pequena. E ele não crê que Deus poderia. E foi quando ele gritou, Senhor, né, para ajudar que não deixasse ele morrer. Então que a gente não olhe para trás, irmão, que a gente, mesmo passando diante de toda dificuldade, mesmo passando por grande turbulência na nossa vida, mas que a gente sempre olhe para frente. A gente olhe para o alto, da onde vem o nosso socorro, a gente olhe para os céus, da onde vem o nosso refúgio, que é do Senhor Jesus Cristo. O nosso passado ali já é passado, não olhamos para o que vem atrás ou o que já passou. Porque quando Deus ele fala assim, vai e segue, é porque Ele está diante de nós, Ele está na nossa frente abrindo os caminhos, Ele está na nossa frente quebrando as correntes, tirando todo o mal, para que a gente não venha cair. Mas é necessário que a gente tenha fé, que a gente crê em Deus, que Deus ele vai fazer nas nossas vidas. Só basta nós crer que Deus ele vai fazer. A impureza é a imagem do refino usado e muitas vezes na Bíblia para refletir a remoção dos nossos pecados. Então, a palavra está dizendo assim, ó, é uma pessoa de uma comunidade. Nesse caso, pelo meio da aflição. Então,
Muitas vezes na aflição a gente tememos a Deus, a gente tememos ao Senhor do que Deus está fazendo nas nossas vidas. E Deus está dizendo que não é para nós temer, que diante de todas as aflições que a gente passamos, Ele está conosco. Ele está segurando nas nossas mãos. Ele não vai deixar nos cair. Só basta a gente crer e acreditar. Lá no 1:22 ele fala assim, o Senhor fala assim para nós, ó, no capítulo 1, Isaías, capítulo 1:22, ele fala assim: a tua prata torna-se em escória e o teu vinho misturado com água. Então, que a gente possa crer, que a gente possa acreditar e tenha fé que Deus ele pode todas as coisas na nossa vida. Mas é necessário que a gente crê, é necessário que a gente busque, é necessário que a cada dia a gente aumente a nossa fé diante do Senhor. Essa palavra nesse dia de hoje, nessa tarde, que Deus tem para mim e para você, que a gente possa refletir que mesmo diante de toda dificuldade, o Senhor está convosco, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, um ótimo domingo, que Jesus abençoe grandiosamente as nossas casas, nossas vidas, nossas famílias, e Papai do Céu sempre venha iluminar nossos caminhos, em nome de Jesus.